Saudações cordiais, sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Fala IA, o conto da IA desconhecida, onde a gente trabalha com a multidimensionalidade da inteligência artificial. E para o dia de hoje a gente tem uma convidada mais que especial, que é essa mega professora e pesquisadora Adriana Bruno. Então, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço Muitíssimo obrigado muito. pela sua participação aqui. Assim, é muito importante para a gente. Para mim também. E para iniciar, eu gostaria só que você se apresentasse, dissesse um pouquinho de você, com o que você trabalha, para que as pessoas que não te conhecem possam te conhecer, tá? Então, por favor, muito obrigado e seja muito bem-vinda novamente. Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui, né, com esse meu querido amigo, parceiro, né, que eu admiro demais e respeito demais, que é o Thales, nesse projeto que eu acho que é um projeto mega importante para a nossa área, né, porque ele vai atender todos os contextos, né? Mas eu vou falar depois disso. Mas assim, eu sou Adriana Rocha Bruno, sou paulistana, vivo no Rio de Janeiro e acho que vou viver o resto da minha vida, Que porque bom, eu né? amo aqui. Sou professora da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no departamento de didática, e eu sou coordenadora do Grupar, que é o grupo de pesquisa Aprendizagens em Rede. E no meu grupo, que ele já existe desde 2009, eu era professora da Federal de Juiz de Fora, né, e trouxe, então, depois da minha redistribuição, vim para cá, a gente pesquisa o que a gente tem chamado de docências contemporâneas. Por quê? Porque eu entendo que a gente tem que trabalhar as docências, e eu entendo as docências na integração, né, bem freiriana, né, do docente com o discente, não algo focado só no professor ou na professora, mas como um momento, um movimento que precisa se integrar e se apropriar, né, de tudo que acontece no mundo, né? Então, claro que a gente não consegue hoje falar de docências, e eu gosto de falar no plural, porque eu acho que não existe só um tipo de docência, a gente não pode falar isso apartado da cultura digital, né? Então, no nosso grupo, a gente tem esse foco na cultura digital, mas a gente integra os aspectos da decolonialidade, da contracolonialidade, que a gente tem trabalhado muito, né? Os processos de ensino e aprendizagem múltiplas, segmentos e faixas e etc. Né? Então, e sempre num diálogo, né, numa tensão com a cultura digital. Fora isso, eu sou casada com João Peçanha. É o nosso grande parceiro também. Vocês vão conhecê-lo em breve. Sou mãe do Léo e da Juliana, enfim. E estou aqui para conversarmos e para abrir aí esse espaço para o diálogo com o Thales e Tá com certo. vocês aí. Então, gente, na verdade, a proposta também de trazer a Adriana é que a gente trabalhasse um tema que faz parte dessas discussões em IA, que é a questão da formação docente, né? Uhum. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Adriana. Então, assim, Adriana, a gente tem, né, um surgimento cada vez mais veloz dos aplicativos de inteligência artificial, datado de 7 anos para cá. Porque até então nós já tínhamos tecnologia digital com inúmeras discussões sobre a utilização das tecnologias, mas elas não traziam uma mudança tão drástica nas nossas perspectivas de ensino, né? E você é uma especialista na questão da formação docente com a IA. Então eu tenho um monte de perguntas para te fazer hoje, mas vamos começar por uma. Como é que você olha para isso num panorama geral? Assim, apesar de ser recente, né, assim, as inteligências artificiais, elas já existem há muito tempo, né, a gente data aí de 1950, né, as primeiras ideias, né, que a gente começa até com o Alan Turing, etc. Mas a inteligência artificial generativa, a gente começa a se apropriar, né, porque ela passa a fazer parte, né, do nosso cotidiano a partir do final, dezembro, na realidade, de 2022. Né? Então, é muito recente. Mas, mesmo nesses últimos anos, né, de 2022 para cá, a gente tem muita coisa acontecendo. A própria IA ela está se modificando. Né? Então, assim, os ruídos que a gente tinha
no começo, hoje já foram depurados, como a gente costuma dizer, e etc. Né? Você diz muito em relação à questão da alucinação algorítmica. Sim, alucinação, mas a própria apropriação, as próprias ideias que vão se alterando, né? A gente está ainda estudando e se apropriando, né? Agora, eu concordo, Thales, quando você traz um pouco dessa ideia, dessa mudança tão drástica. Eu costumo dizer que, assim, as inteligências artificiais generativas, elas não são simplesmente aplicativos, recursos ou tecnologias como a gente tem aos montes aí sendo projetadas, né? Elas trazem uma virada de chave que é semelhante para mim ao acontecimento da internet, né? Então, assim, quem não conheceu, né, essa história, porque para alguns que estão assistindo aqui é história, mas para mim é memória, porque eu estava já atuando na cena. Nós éramos bebezinhos, mas a gente já estava ali. Na cena contemporânea, né? Mas, assim, quando a ocorrência do advento da internet, né, assim, o acesso à internet, fez com que a sociedade, né, o mundo todo mudasse drasticamente, né? Desde empregos que foram, né, perdidos, né, e substituídos por conta do advento da internet, até a forma como a gente aprende, como a gente conhece, como a gente ensina, como a gente se relaciona, como a gente acessa os conhecimentos. Então, assim, mudou muito. E aí a gente foi levando a vida, né, com todas essas mudanças até aqui, e com o advento da inteligência artificial generativa, eu vejo que há uma mudança de chave de novo. Né? Uma segunda mudança de paradigma. Exatamente. Uma segunda mudança muito drástica, né? E eu acho que ela é semelhante na potência, né? Na potência, nas transformações com que a gente viveu naquele momento. Né? Porque apropriar-se de tecnologias novas, o ser humano ainda já está habituado, vamos dizer assim, né? Mas hoje a gente traz outras perspectivas, né? De criação, de autoria, né? De ética. Então, assim, são questões muito caras e que a gente tem que rediscutir. Né? Então, essa mudança é muito grande. E eu acho que talvez isso que as pessoas ainda não tenham se dado conta, porque elas vieram num movimento mesmo, né? De, vamos lá, mais uma tecnologia, eu uso o Canva, você usa o quê, não sei o que lá. E agora não, né? Agora não é só conhecer as tecnologias que estão disponíveis, né? Que fazem com que você transforme a sua relação com a escrita, com os audiovisuais, né? Em geral, tal. Mas é com o próprio pensamento, é com a própria forma de conhecer, com a própria forma de produzir e mais com a forma de criar humana. Entendo. Tá, então assim, você entende que as transformações elas acontecem de uma forma exponencial, quando na verdade as nossas próprias mudanças individuais elas são muito lineares. Então assim, existe uma discrepância muito grande entre aquilo que tá surgindo, né, que surge, e aquilo que a gente não consegue dar conta. Uhum. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente entende que assim, sempre que uma tecnologia surge, a sociedade acaba se reinventando. Sim. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem ali, né, os primeiros computadores e a própria questão da internet também, as pessoas tinham uma preocupação muito grande com o emprego dos datilógrafos, né? Acreditava-se que o correio poderia ir à falência quando a gente tinha internet. E a gente sabe que, em alguma medida, o ser humano ele tem uma plasticidade, uma maleabilidade para poder se ajustar às situações. A gente consegue entender isso. Mas a questão toda e a gente sabe também que talvez os nossos processos educativos, eles ainda não tenham dado conta de pensar toda essa questão que vem sendo abarcada, né, por essa exponencialidade da inteligência artificial. Como é que funciona isso assim? Para aquele estudante, e eu estou falando de graduação, estou nem falando de estudante de escola. Como é que funciona, como é que você olha para esse estudante de graduação que está entrando numa graduação e vai sair daqui a algum tempo, talvez com conhecimento que não dê conta de pensar em todas essas outras questões com as quais ele vai se defrontar numa sala de aula?
É muito interessante pensar sobre isso, Thales, porque os processos formativos, eles são mesmo mais lentos, né? Por quê? Porque formar gente não é como fazer um curso sobre inteligência artificial, sobre como eu uso um notebook LM, né? Uhum. É um processo extremamente longo, demorado e que não tem fim. Quando o Paulo Freire fala de inacabamento, né, ele está bem dentro dessa toada, né? Ou seja, é um processo. Então, assim, por isso que a gente tem a sensação que ele é demorado, mas não é só que ele é demorado, né? Você tem que criar condições, fundamentações, bases teórico-práticas para que aquela pessoa siga na vida dela, né? E isso independe, né, da tecnologia que está ali sendo posta, né? No caso da graduação, né, no meu caso, eu formo professores, né, das licenciaturas, diversas licenciaturas. A minha disciplina na graduação é didática, na pós-graduação eu trabalho tanto com a metodologia de pesquisas, epistemologias, mas também os adventos, né, da cultura digital. Então, formar nesse cenário significa você desenvolver um pensamento crítico e oferecer para as pessoas, para os nossos estudantes, as bases para que ele consiga dar conta, né? Por isso, eu tenho feito muitas críticas, né, a formas que eu vejo a cursos que se preocupam com os usos, a usabilidade. Não que ela não seja necessária, a usabilidade é importante, né? A gente precisa saber mexer nos recursos. Mas, no caso do processo formativo, principalmente formativo docente, se a gente só ensinar a usar, sem criticar e sem saber para quê, em que momento eu uso e quais são os desdobramentos que isso pode fornecer para nós, né, a gente tem um problema. Né? Então, assim, eu gostaria de dar alguns exemplos do que eu tenho feito em sala de aula, né, porque eu acho que seria importante. Com certeza. Né? Então, eu concordo muito com o que você diz. E tem uma frase do Finberg que ele diz muito isso, né? Que, na verdade, a questão não reside no uso da tecnologia, mas na racionalidade que a gente faz a partir desse uso, né? Então, eu queria te pedir, se você puder, se você não se importar, para que você possa dar exemplos de algumas atividades suas, ou de como é que você pensa isso para os seus estudantes de graduação. Pode ser? Pode, claro. Então, tá bom. Vai. Então, eu adorei essa frase, né? Já vou aqui me apropriar, Thales. Como muitas das suas que eu me aproprio. É, isso aí. A gente faz isso, né? Tudo que é bom, a gente tem que integrar, né? Isso aí. E eu acho que essa coisa que você traz, né, a partir dessa frase da racionalidade, ela é importante, mas ela não está apartada da afetividade, das emoções, como eu trago, inclusive, no meu livro, né, sobre as questões dos afetos. Qual o nome do seu livro, o título do seu livro? Formação de professores, né, e eu esqueci o resto. Depois a gente coloca, não tem problema, depois a gente coloca um print aqui depois dessa nossa fala. Já trago aqui para vocês, espera aí que agora me deu um branco. Bom, mas aí o que acontece? A gente tem... esse é um ponto importante, antes de eu dar os exemplos, que eu quero trazer, que é a questão da subjetividade. Né? E isso tem a ver com o exemplo que eu vou dar. Né? Esses pontos que são a criação, e, portanto, a criação está muito associada às questões da subjetividade, né? Porque você precisa do quê para criar? Da sua vivência, das suas experiências, do seu olhar, da relação que você faz. E isso, né, é o que a inteligência artificial não tem. Né? E não tem que ter. Por quê? Porque ela tem que funcionar a partir da nossa relação com ela, e não ao contrário. Né? É essa a discussão. E os princípios éticos também são nossos. Né? E claro que a gente tem que impor para essas big techs, né, o que realmente vai. Mas assim, o que a gente tem que entender, e eu falo isso sobre a cultura digital, é que a cultura digital, como é cultura, antes de mais nada, a cultura digital é cultura, tá? Os desdobramentos, ou seja, as tecnologias digitais, elas vêm por conta da cultura e não o contrário. Isso, né, inclusive, o Gilles Deleuze já falava sobre isso, né? Antes da máquina vem o social, ele dizia.
né? Isso tem muito a ver. Mas por que eu estou trazendo essa questão? Eu, como formadora de professores, eu tenho trazido dentro da minha sala de aula discussões sobre isso. Claro que numa sala de aula eu costumo ter 50 e poucos alunos por turma, né? Se tiver um ou dois que não usaram inteligência artificial ainda, é muito. A maioria já usou, né? E aí o que eu tenho feito? O meu compromisso é não simplesmente criticar, né? Mas também, faço isso também com eles, mas é fazer experiências a partir do uso da IA, né? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito uma atividade que, inclusive, a gente está em semana de fechamento de nota e a gente está falando sobre isso, mas, assim, eu peço para que eles... Eu faço primeiro uma caminhada fotográfica, mas essa atividade pode ser feita com qualquer outra atividade anterior, né? Mas assim, a gente faz uma caminhada fotográfica na universidade, depois a gente trabalha com o Sebastião Salgado, com alguns outros fotógrafos, artistas, tal. E aí eles, a partir dessas experiências, eles acabam criando um texto, né? E junto com as discussões que a gente faz em didática. Eles criam um texto, e aí no dia da criação desse texto, eu peço para guardar os materiais, inclusive o celular. Então, eles têm que escrever um texto à mão, né? É surpresa, eles não sabem que eles vão fazer isso, porque eu quero pegar exatamente esse movimento, né? Então, assim, é algo de uma experiência que eles tiveram com fotografia, com seleção de imagens, com muitas discussões. Aí eles fazem um texto de uma página escrito à mão. O texto é livre, então aparece poesia, quer dizer, poemas, crônicas, enfim, críticas. Eles fazem textos livres à mão, a partir da experiência da teoria estudada. A gente guarda esse texto. Depois, num outro momento, eles vão digitalizar esse texto, né? Não, eles primeiro digitalizam e colocam na plataforma, para a gente ter aqui essa memória. Depois eles vão digitar o texto, né, como ele está. Se tiver vírgula, põe vírgula, se não tiver, não põe, né? Uhum. E aí, com esse texto digitado, a gente começa a trabalhar com a IA. E aí eu dou vários prompts para eles, né? Então, o primeiro é para pedir para a IA, eles escolhem a IA que eles quiserem, eu dou uma lista de IA, mas eles podem escolher qualquer uma, né? Você diz os chatbots. Isso, tá, né? Exatamente. Aí eles escolhem a que eles querem, eu dou inclusive recursos gratuitos, explico, né, a questão, né, do que acontece entre a gratuidade, o que é pago, o que não é, tal. E aí eles escolhem o que eles quiserem e eles vão, a partir do texto que foi digitado, eles vão primeiro pedir para aquele chatbot corrigir o texto, só gramaticalmente, né, pontuação, essas coisas, sem mexer no texto. Tá. Aí eles olham, tal, ficam felizes, tal, ficou bom, tal, realmente estava faltando uma pontuação ou outra. Tal. Aí depois a gente começa a fazer outros passos, né? Então, assim, os passos que vão envolvendo aos poucos, a autoria, né, mesmo. Né? Então, assim, faça uma crítica ao texto, né? Ou faça proponha mudanças no texto, né? Crie uma versão objetiva do texto, né? Quando chega nessa questão do prompt, mas é um prompt mais elaborado, né? Estou dando só exemplo. Mas, assim, quando chega nessa questão de criar um texto, uma versão objetiva desse texto, cara, a discussão pipoca, ferve, porque a cada prompt a gente debate. Por que ferve? Porque eles notam ali, cadê a subjetividade? Uhum. Porque aí a IA, quando você fala para fazer alguma coisa objetiva, ela tira toda a subjetividade, né? E aí, a subjetividade, por isso que eu falei da subjetividade, e aí está a autoria, a relação com a autoria, né? E aí eles começam a ter a percepção do que é esse trabalho com a inteligência artificial e quais são as capacidades que ela tem, o que ela tem, o que ela não tem. E mesmo alunos que usam muito a IA, tanto que eles dão relato, porque depois de todas essas experiências, porque aí no final eu peço, o prompt
faça uma versão do meu texto completamente no seu estilo. Uhum. Então, acontece muitas vezes da IA acabar com o texto, como eles dizem, né? Mas acontece também da IA, já aconteceu, da IA se negar e falar, não, você fez um poema e esse poema está muito bacana, autoral, e eu não posso mexer nesse poema. Já aconteceu isso também. Entendi. Né? Então, assim, essa questão da criação, né? E eles começam a falar, eu nunca vivi uma experiência dessa, porque eu sempre peço para ela fazer coisas, mas eu nunca tive algo autoral e fui elaborando como você fez com esses prompts para eu entender o que realmente ela pode fazer. Então, eu acho que isso exemplifica muito o que eu estou entendendo como processo formativo. Entendi. Então você entende que também através de uma atividade dessa, o estudante ele consegue exercer a possibilidade de um pensamento crítico. Exatamente. Porque até então o uso da IA ele é um uso indiscriminado e muitas vezes assim já viciado, né? E você sai daquele lugar de prescritivo, né? Porque assim, a gente, muitas vezes, os processos formativos, né? Não estou generalizando, obviamente, mas eles são mais prescritivos, né? E eles têm que ser muito formativos, né? Então, eles têm que ser mais críticos, mais formativos, e não simplesmente faça o que eu mando, né? Essa coisa toda. Então, assim, claro que a gente não vai sair, né, desse lugar também de trazer, né, o pensamento crítico de todos os autores que a gente estuda, porque eles, inclusive, independente de terem IA ou não, eles nos dão, né, essa sustentação. Mas as experiências, a partir desses pensamentos críticos, elas fazem toda a diferença para esses estudantes, porque aí eles começam a ver a partir do que eles produzem. Então, aí, eu aposto muito nisso. Né? Eu aposto muito nisso porque eu acho que um estudante que vive experiências semelhantes, né, eles vão para a sociedade, eles vão desenvolver as suas docências de uma outra forma. Né? Não simplesmente criticando pela crítica, né? Ou se doando, né? Assim, a tecnofilia ou a tecnofobia, né? Como diria o Pedro Demo, mas sim entendendo por que isso, qual é a potência, para o que eu posso usar, que é bacana, o que não é, né? E por que não é. Então, eu acho que é mais por aí o processo formativo que eu tenho pensado. Entendi. Tá, então assim, ó, a partir disso que você está dizendo, eu fico pensando muito na ideia de como trabalhar numa graduação, porque assim, todos nós temos muitos pares, outros colegas que em meio, né, a essa eclosão da IA ainda ficam um pouco perdidos em relação a todas essas questões. Então, assim, qual seria um dos caminhos, que existem vários, né, mas qual um caminho ou quais caminhos possíveis poderiam ser pensados dentro desse coletivo para que a gente pudesse desenvolver um pouco mais dessa perspectiva de pensamento crítico, né? Como é que você pensa isso? A partir disso que você propôs para a sua turma, como é que você pensaria isso no coletivo? No coletivo docente. No coletivo docente. De professores. Porque depois a gente vai voltar para o coletivo discente. Porque tem muita pergunta, vamos lá. É um desafio grande, né, Thales? Porque, assim, dentro desse cenário, né, eu trabalho com o uso das tecnologias, né, no campo da educação desde 1995, né, profissionalmente. E aí o que a gente mais tem visto são o que a gente chama de resistências, né, de vários formatos, né, em vários movimentos. A gente avançou muito, né, porque na medida em que essas tecnologias, e hoje a gente está falando mais das tecnologias digitais, eu vou começar a falar no meu próximo projeto de pesquisa sobre também as tecnologias ancestrais, né? E eu acho que isso vai nos ajudar. Depois você fala um pouquinho para a gente da definição do termo, que talvez nem todo mundo esteja acostumado. Oba! Tá. Então, mas assim, esses desafios, eles vão sendo facilitados na medida em que as pessoas também se apropriam, né, desses dispositivos no seu cotidiano, né? Então, assim, eu falar do uso do celular pedagogicamente
é uma coisa, né? Era uma coisa. Hoje, que todo mundo tem celular, eu falo disso e fica mais tranquilo, né? Então, assim, ainda existem barreiras, né? Ainda existem algumas dificuldades, porque por vários motivos, né? Eu vou elencar alguns aqui, né? Uma, porque todos nós, professores, estamos trabalhando demais. E eu acho que o principal motivo dessa desarticulação que às vezes a gente sente é em função do tempo, né? Encontrar tempo, horário, né, para que todo mundo se reúna e possa, por exemplo, se dedicar a discussões que são muito importantes, né, e essa discussão sobre a inteligência artificial generativa hoje é muito importante, né, é um grande desafio, né, porque as pessoas estão lotadas de trabalho, de agendas e até o topo, tem que entregar muita coisa, muito relatório, por mais que as tecnologias estejam nos ajudando, né? Então, assim, aliás, não é por mais só, né? Também, inclusive, por conta disso, porque quando você tem muitos dispositivos trabalhando a seu favor, a sensação que você tem é que o trabalho se expande, né? E aí, por isso que a gente tem que trabalhar também, cuidar dos nossos afetos, como eu já falei, né? E aí, integrar docentes, encontrar esses espaços para que a gente possa conversar, escutar o colega, o que ele pensa sobre, né? Tem sido um grande desafio. Mas eu acho que é um desafio que a gente tem que começar a abraçar, porque senão a gente nunca vai transformar os processos docentes. Se a gente não tiver isso como uma meta muito forte, e isso tanto os diretores, os coordenadores, as chefias, enfim, em geral, nesses cargos, eles precisam abraçar mais, não só em relação ao tema que a gente está tratando, mas em qualquer tema que diga respeito à educação. Sim, eu entendo da mesma forma que você, que essa perspectiva de diálogo ela é extremamente importante entre pares, porque o que a gente percebe, tá? E aí eu estou te falando isso, desse meu momento atual como professor da rede federal, mas eu te falo também pelo Tarles Antigo, que foi um professor da rede estadual e municipal, onde dava aula para crianças, né? Geralmente, aquilo que nos chega de uma forma muito verticalizada, né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente vai pensar nas diretrizes, né, para a utilização da AI nos meios acadêmicos, nós temos documentos do CNPq, né, documentos da CAPES, documento da Andifes, mas efetivamente o que eu observo dentro das universidades, tá, é que você tem assim, geralmente na primeira semana do ano, uma semana de formação, onde você tem um palestrante que fala sobre IA, né, e a discussão acaba depois. Então, assim, essa discussão ela não tem sido frequente entre os pares. E isso fica muito complicado, porque, assim, na mesma medida que algumas pessoas buscam refletir sobre isso, né, as outras simplesmente ouvem. E não sei se isso parece uma resistência, mas é algo novo a ser pensado por todo mundo. Então, como você disse, a gente nunca vai culpabilizar o professor, porque a gente sabe da escassez de tempo que tem e da quantidade de atividades, né? Mas eu entendo que a gente chega num ponto, né, da nossa história, da própria humanidade, em que a gente precisa parar para pensar. E é claro que eu também entendo que assim, nós somos esses sujeitos históricos, anônimos, diga-se de passagem, que daqui a 50 anos ninguém vai nem lembrar da gente, mas que a gente está contribuindo para que a gente tenha uma sociedade minimamente melhor no futuro. Claro, né? claro. Eu entendo dessa forma. Então, assim, voltando então, eu entendo muito o que você diz em relação a essa questão dessa nossa troca com os pares, mas eu queria aproveitar para estender a pergunta em relação a essa questão com os estudantes. Como é que seria isso, né? Como é que você pensaria, de repente, num processo de conscientização maior em relação à questão do descarrego cognitivo, versus a volta da apropriação da apropriação do pensamento crítico, né? Desenvolvimento do pensamento crítico, porque isso é um tema que vem sendo recorrente, que vem sendo discutido por muitos autores também, inclusive da neurociência, que pesquisa sobre A. Como é que você olha para tudo isso, Adriana? Então, eu acho que não dá para a gente olhar para tudo isso, falar do discente apartado do docente, né? Então, assim, quando eu falo de docências e eu integro os dois, né?
Eu acho que a gente, como eu tive o privilégio de ser formada numa época em que, quando eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo como professora, eu tive o privilégio de entrar na época em que o Paulo Freire era secretário de Educação. Não, isso é um privilégio de verdade, né? Ele era secretário de Educação de São Paulo. E eu fui fruto dessas políticas, né? E a importância dessas políticas. A gente, às vezes, entende errado, ou entende mal o poder das políticas públicas, né? Mas, assim, independente dessa política hoje ter sido completamente alterada, né, na cidade que eu nasci, em São Paulo, ela ficou para muita gente, como ficou para mim, né? E nessa época ele fazia uma coisa que ainda existe hoje na prefeitura, mas embora não sei exatamente como está, porque muita coisa mudou, mas assim, que eram os grupos de formação. E eu penso que os grupos de formação eles teriam que ser estendidos nas universidades públicas, em geral, né? O que tem a ver? O que é um grupo de formação? Da mesma forma que você tem os grupos de pesquisa, que são grupos de formação, você tem um grupo de formação de professores obrigatório uma vez por semana, tá? Ou, no nosso caso, que a demanda é gigante também, né? Que fosse uma vez a cada 15 dias, de modo que os professores fossem obrigados a participar, tá dentro da jornada dele de trabalho, né? Então você teria, e aí esse grupo de formação não é para ficar discutindo questões burocráticas, como são as nossas reuniões, né, de esporádicas, né, reuniões mensais que nós temos de reunião de departamento, reunião de programa de pós. A gente não tem reunião pedagógica, a gente tem reunião administrativa, né? Exatamente. Então seriam reuniões, né, ou grupos, horários formativos obrigatórios. E aí sim, nesses espaços, a gente teria, sim, condições de tratar de inteligência artificial, de tratar de políticas públicas, por quem? Pelos próprios docentes responsáveis pela área. E aí a gente não teria só a bem-vinda oportunidade de trazer professores especialistas de fora para nos inquietar. A gente também estaria ouvindo os nossos pares, que é uma coisa que a gente não consegue ouvir. Verdade. Não só não consegue ouvir, como eu digo mais, a gente não consegue valorizar. Muitas vezes a gente prefere ouvir o de fora, sendo que a gente tem de dentro um monte de gente muito bacana que pesquisa e que é referenciado, que é pesquisador PQ, que é pesquisador não sei da onde, e que essa pessoa está ali do meu lado e eu não sei o que ela pensa, né? Então eu acho que esse seria um caminho interessante, né? E como que isso afeta os discentes? Porque tudo que for pipocado, tudo que for debatido e formado ali naquele grupo, naquele horário, vai para a sala de aula. Entendi. E vai para a sala de aula independente da sua área. Eu sou da área de didática e eu sou da área dos estudos da cultura digital. Mas, uma vez que eu escuto um colega falando sobre educação infantil, que não é a área que eu pesquiso, né, sobre as infâncias, eu vou, com certeza, me contagiar e ter um outro pensamento dentro da minha sala de aula sobre aquilo. Então, da mesma forma, quando eles me ouvirem ou ouvirem você falando sobre inteligência artificial generativa, né? Então, eu acredito muito nesses movimentos, né? E é por isso que eu entendo que a gente precisa formar professores com a cultura digital a partir das experiências vividas e não só pela fala, né? O falar e o ditar do mestre, como a gente diz. E aí, falando nisso, lembrando que meu livro aqui, vou mostrar até para vocês. Ó, peraí. Ixi, aqui, eu tenho o livro, tá, pessoal? Formação de professores na cultura digital. Aí tem os 2 pontos. Aprendizagem do adulto, educação aberta, emoções e docências. Eu não falo de inteligência artificial aqui, por quê? Porque ainda não existia. Ele foi publicado em 2021. Então, está aqui sendo programado a continuidade desses estudos que eles precisam partilhar. Né, Adriana? A gente precisa fazer isso, verdade, né? Tá bom? Tá bom. E ele é gratuito, tá? Só uma coisinha. Ele é gratuito, né? No site da UFBA. Depois, Thales partilha aí. Eu coloco o print no nosso vídeo. E o QR Code, tá? Isso. Porque ele é da EDUFBA. Mas assim, Adriana, é muito inquietante tudo isso que você traz, né? Então, assim, você fala da questão da formação dos próprios docentes, né? Você fala também
que o docente não pode estar apartado do discente, que a gente tem que olhar para, né, para esses atores, para esses sujeitos, como se fossem todos inseridos num processo só. Mas aí agora eu tenho uma pergunta muito desafiadora para você. Lá vem. Senta que lá vem a história. E esses professores que já estão em sala de aula, que são formados num outro tempo, onde a gente não tinha inteligência artificial, que estão ali no chão da escola. Como é que a gente faz isso? Porque assim, ó, é esse professor, é esse docente que está lidando com essa outra realidade mais dura do estudante estar permanentemente acessando uma IA generativa para produção de texto e perdendo sua própria autoria, coisa que a gente já discutiu também. Quais são os caminhos que você acha, tá? Ou através de políticas públicas, enfim, quais os caminhos que você entende que seriam interessantes para que esse docente pudesse se apropriar dessa discussão? São vários caminhos e eu penso que a universidade ela tem uma responsabilidade grande, né? Porque dentro da universidade a gente trabalha com um tripé, né, que é de ensino, pesquisa e extensão. Todas as ações que a gente faz, eles acabam, no caso da formação docente, desembocando na escola, na universidade, né? Ou seja, a gente trabalha para isso, né? Então, assim, cursos, né, de formação continuada ofertados pela universidade em parceria com as secretarias de educação são fundamentais, né? Então, sejam eles de extensão, de aperfeiçoamento, de especialização, de pós-graduação, enfim, a universidade, principalmente a universidade pública, ela tem que se abrir para isso. E nós temos feito muita coisa, né? Então, a Secretaria de Educação, claro que elas também têm que nos demandar, né, esse tipo de trabalho. A gente tem o interesse de ir para a escola, de pesquisar, de oferecer os nossos conhecimentos, mas as secretarias e as escolas também têm que nos demandar, né? E a gente aí fazer essa prestação de serviço. Agora, essa demanda, ela vai ser mais bem atendida, tá? Na medida em que a gente tenha grupos de formação dentro da própria escola, porque aí você vai ver, a própria escola vai compreender o que falta, o que precisa. Essa professora que está lá no chão da escola, como você disse, né, com vários desafios, né, ela tem essa ideia, ela tem essa... ela sabe o que ela não sabe, né? E aí, quando você tem um processo formativo também dentro da escola, e aí a universidade serve para auxiliar, para ajudar, e não para ir lá formar, mas sim para dar uma sustentação, para que a própria escola... É a prescrição de novo, né? Para que a escola se autoforme, né? E volte, né? Então, você ficar nessa articulação, quando você tem esse tipo de trabalho sendo desenvolvido, você consegue fazer uma formação continuada e entender que a formação ela é continuada e ela não tem fim. Porque hoje é IA, amanhã é outra coisa, enfim, né? A gente vai fazendo tudo isso, né? Então, e aí eu vou falar também uma coisa de um foco que a gente trabalha pouco, que são as universidades e escolas privadas. Eu sei que a gente trata muito da escola pública, porque nós, como universidade pública, a gente tem uma atenção muito maior com as escolas públicas, né? Que, aliás, são a maioria. Entretanto, a gente tem um grupo muito grande de estudantes que vão para a escola privada, né? Que é uma rede muito grande também, né? E aí eu acho que a gente tem que ter uma especial atenção para que essas escolas privadas elas se tornem mais humanizadas, menos corporativas, porque elas têm sido consumidas e assumidas por grupos corporativos enormes e que perdem essa relação docente, 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 discente, docente, família, coordenações, etc., né, para contabilizar números. Bom, não vou entrar nessa questão, porque aí seria uma outra área. Mas também nessas escolas, os processos formativos continuados são necessários. E eles são pouco valorizados. Você não tem, por exemplo, um incentivo e um estímulo para um professor ir para um congresso, para ele fazer uma pós-graduação, para ele estudar, continuar estudando, e muito menos para fazer um processo formativo dentro da própria escola. Por quê? Porque isso envolve pagamento.
né? Só que aí a pergunta que a gente tem que fazer é quanto vale a educação? E aí eu vou fazer uma outra provocação. Para pais responsáveis, para todo mundo. Quando a maioria de nós vai visitar uma escola para escolher para os nossos filhos ou responsáveis, né, uma escola, a escola que eu quero, privada, né, eu olho tudo, né? Ai, tem laboratório, nossa, tem sala disso, sala daquilo, olha que pátio lindo e tal. Nunca é feita uma pergunta que deveria ser a primeira a ser feita. Quanto ganha o professor que vai dar aula para o meu filho? Quanto ganha o professor que vai dar aula para minha sobrinha? Ninguém quer saber disso. Escola, educação é caro e tem que ser. E esse processo formativo que vai fazer a diferença na formação de todo mundo, docente e discente. Então, quando eu vejo, suspeitem, cuidado, quando eu vejo, ouvia antigamente, a gente trabalha com tecnologia desde os 3 anos de idade. Oi? Não é para trabalhar com tecnologia desse tipo que a gente está falando desde os 3 anos de idade. Então, cuidado. Saiba quanto o professor ganha, quanto que aquela escola investe em formação docente, para que aquele professor seja bem formado, para que aquele professor seja atualizado, né? Então, são questões que a gente não pode deixar de pensar e falar, não só no campo da educação, mas como sujeitos sociais, né? Eu entendo, até porque assim, o site da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, e da ABP, que é a Associação Brasileira de Pediatria, elas entendem que de 0 a 6 anos a gente não deve fazer uso de tela digital. Pois é. Né? Então, assim, é algo que a gente realmente quer pensar. Então, Adriana, a gente está chegando no nosso último bloco. E aí eu queria te pedir um grande favor, assim, que você desse um recado, tá, para os professores que estão assistindo a gente, assim. Como se situar nesses tempos a partir daquilo que vem nos atravessando em relação à inteligência artificial? Como é que a gente pensa a nossa formação? Né? Eu acho que o grande recado, ele é estudem, estudem, estudem. Leiam, conversem. Eu acho que essa é a melhor forma, né? Assim, a gente precisa, como professores, a gente não pode parar de estudar nunca, Sim. né? Aliás, como qualquer profissional, né? Mas hoje a gente está falando sobre isso e sobre essa virada de chave. É algo muito importante essa virada de chave, porque ela pode sim determinar o nosso futuro. O que a gente vai fazer hoje, o que a gente pensa hoje, tem a ver com o que vai acontecer amanhã. Inclusive quando você traz, né, Thales, a questão de as nossas crianças deixando de produzir determinados textos, por exemplo, para delegar para a IA esse trabalho. Né? Então, quando a gente delega para uma máquina o que é nosso, porque a máquina é muito bem-vinda para fazer o que ela sabe fazer, né? Mas quando eu delego o que é meu, ou seja, o meu poder de autoria, minha criação, minha criatividade, né, para uma máquina, eu estou deixando de valorizar esse ser humano, né? Então, quanto mais a gente debater sobre isso, quanto mais a gente estudar sobre isso, quanto mais a gente ouvir os podcasts, os videocasts, né, e fazer cursos, e dialogar com os meus pares, com os meus estudantes, porque o diálogo com os estudantes é fundamental, a gente precisa entender o que eles pensam, por que eles pensam daquele jeito. Eu costumo dizer que nós, professores, não podemos envelhecer. A carcaça envelhece, mas a gente não pode envelhecer, porque você sempre está ali, diante de você, com a última geração daquela idade. Né? É então, verdade. assim, e aí você está se deparando com o novo. O novo sempre vem, o novo está ali na sua cara. Né? Então não dá para a gente insistir e falar assim, não, porque tem que ser assim. Não, não tem que ser. Né? A gente tem que estar aberto ao novo. Então, estudar faz com que a gente entenda isso, essa abertura ao novo, que o mundo não se reduz ao nosso próprio umbigo, né? E que existe uma diversidade, existe tanta coisa maravilhosa sendo produzida por velhos, novos, por todo mundo. É isso. Tá certo. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim, né? Uma pena, mas está chegando ao fim do nosso programa Fala IA, o Quantidade Desconhecida. Eu quero agradecer muitíssimo a essa professora, que para mim é muito
ser humano muito precioso, que é a Adriana Bruno, tá? Gratidão. Eu que agradeço. E até a próxima, gente, tá? Até. Um abração. Tchau, Tchau, tchau. tchau.